convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A partir do versículo 14. Nos diz a palavra de Deus, nos diz assim, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Senhor, dependemos inteiramente do Senhor, ó Pai, porque não sabemos falar como convém. Muitas vezes os nossos ouvidos, premidos pelos problemas, pelas lutas que teremos nessa semana, também não conseguem ouvir tudo que é necessário ouvir. Eu peço, Senhor, então, que abra a nossa mente, os nossos lábios e abra também os nossos ouvidos, para que de uma forma ou de outra a Tua palavra venha às nossas necessidades, ó Deus. É o que eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, de quando em quando, pela força e amplitude dos nossos meios de comunicação hoje, chegam em nossos ouvidos, para o nosso conhecimento, notícias do estado de igrejas em toda parte do mundo. Nós vemos igrejas florescentes, igrejas crescentes, mas vemos também, por outro lado, igrejas decadentes, cujos templos, sobretudo ali na Europa, e em outras partes da América do Norte, templos se transformando em mesquitas, templos se transformando em bares, templos se transformando em casas de show. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Jesus dirige uma mensagem a 7 igrejas, ora com mensagens exortativas, ora com palavras de apreço. Entre essas 7 igrejas, só 2 merecem apreciação, que foram a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Todas elas recebem no final da carta a seguinte admoestação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aparentemente, elas não ouviram, porque nenhuma delas existem hoje. Todas elas foram varridas
por um terremoto, e hoje só existem escombros desta igreja, sobretudo ali na Turquia. E Laodiceia era uma dessas igrejas, e que recebe palavras duras de exortação. Os irmãos sabem que no livro do Apocalipse, sobretudo na Bíblia, o número 7 é número chamado de número perfeito, número de Deus. E quando fala mensagem para 7 igrejas, significa que a mensagem é para todas as igrejas de todas as épocas. É uma mensagem para a nossa igreja aqui, é uma mensagem para todas as igrejas espalhadas por este mundo. Portanto, este versículo, que é um versículo chave no texto, que é o versículo de número 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Qual que é a igreja? O perfil que Deus quer de uma igreja, digamos assim. Primeiro, é uma igreja cuja porta não está fechada, que não impede a ação ou as reivindicações de Cristo. Não fecha suas portas à ação de Deus em suas vidas, não fecha suas portas à ação do Espírito Santo em suas vidas. Eu lembro que, certa vez, eu li uma história, e que eu espero que possivelmente seja um fato realmente, eu creio que sim, de que um negro lá nos Estados Unidos resolveu a frequentar uma igreja de brancos. Só aí os irmãos veem o fracasso da igreja, né? Com essa segregação racial. E ele então chegou perto do pastor e falou que queria ser membro da igreja. E o pastor disse: olha, vamos fazer o seguinte, você passa um ano em oração para ver se Deus realmente quer que você seja membro aqui de nossa igreja. E ele fez isso, passou um ano orando, e ao fim de um ano, passado depois mais tempo, ele não deu sinais de vida, mas aí encontrou com um pastor na rua. E o pastor então viu e falou: e aí, o que Jesus disse, né? Vai permitir que você viesse a ser membro da nossa igreja? Então ele respondeu o pastor: olha, ele não permitiu, porque ele próprio disse que está querendo entrar há muito tempo e vocês não deixam. Portanto, uma porta fechada às verdades que Jesus quer imprimir, quer que a igreja viva. Aqui em nossa igreja, nós vemos aqui uma das portas, por exemplo, a porta da apatia. Veja os versículos 15 e 16, que diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, a igreja não era fria a ponto de congelamento, nem quente a ponto de ebulição. Era uma igreja morna, sem fervor, indiferente, neutra, igreja que transigia com o pecado. Laodiceia era uma cidade dada ao teatro, aos esportes, que ligada ao paganismo e ao culto ao imperador, era chamada de uma igreja, de uma cidade mundana. Por isso que era necessário da igreja tomar posição, pois Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. Havia também naquela igreja a porta da autossuficiência. O versículo 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade rica e importante centro comercial e bancário. Quando houve um terremoto na Ásia Menor, Laodiceia, presta atenção, Laodiceia foi a única cidade que financiou a sua própria reconstrução. Ela tinha condições para isso, era uma cidade rica, não é? E também havia uma outra porta nessa igreja que impedia a ação de Cristo. Era a porta da incredulidade. O versículo 17 tem um trecho que diz: e nem sabes. Ou seja, a igreja sabia o que tinha materialmente, mas não sabia o que precisava espiritualmente.
Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O veredito de Jesus para aquela igreja é essa: tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas uma igreja realmente que alegra o coração de Deus, digamos assim, é uma igreja que realmente está com a porta aberta para a comunhão com Cristo. Naquela ilustração anterior, Jesus queria entrar na igreja, mas a igreja não permitia, né? Naquela igreja segregacionista. Jesus mesmo disse para ele não ir, pois ele mesmo desejava entrar e eles não deixam. Mas enquanto houver igreja de Deus neste mundo, que somos nós, que são as pessoas, e que Deus quer abençoar, Ele vai estar sempre batendo na porta, porque a igreja é do coração de Deus, não é? Jesus vai persistir em amor. E a igreja, para isso, precisa conhecer o caráter de quem está batendo na porta. E o texto sagrado nos mostra o caráter daquele que está batendo na porta. Primeiro, que quem está batendo na porta é um Deus fiel. Olha o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel, Ele é a testemunha verdadeira, Ele é o Deus da verdade, cujas palavras são fiéis e verdadeiras. É aquele que bate e certamente, se abrir a porta, Ele vai abençoar. Ele também é um Deus criador. Quem está batendo na porta é um Deus criador. Versículo 14, que era o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus aqui não tem muito a ver com a criação do mundo no início lá em Gênesis, tem mais a ver com a nova criação de Deus. A igreja é a nova criação de Deus. Somos a nova criação de Deus, a igreja vencedora que um dia ressurgirá dos mortos, como Ele ressuscitou dos mortos. Isso nos mostra que Jesus tem poder para manter uma igreja viva, uma igreja santa, se essa manter comunhão com Ele. Ele também é um Deus onisciente, quando diz no versículo 15, conheço as tuas obras. Nós vemos o exterior, mas Jesus vê o interior. No capítulo lá do Evangelho de João, no capítulo 2, 23, está escrito que muitos creram em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles porque Ele conhecia todos. Ele conhece o interior da pessoa, Ele conhece a mim, sabe o que está passando no meu coração, sabe o que está passando no seu coração, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações. Isso implica que nós temos que temer a Deus, de um Deus que conhece a nós pelo avesso, digamos assim. Por isso tudo Ele poderia condenar, quando Ele disse, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Mas, ao mesmo tempo, Ele tinha a palavra de esperança. Aconselho-te, quem dera fosses frio ou quente. Então, note bem, irmãos, este é aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os pastores da igreja. Mas tem também, olha que coisa impressionante, tem os 7 candeeiros, não é de prata, não. Não é de cobre, não. 7 candeeiros de ouro. Olha a visão que Deus tem da igreja. A importância da igreja, a importância de vocês aos olhos de Deus. 7 candeeiros de ouro. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, mas Ele também quer ajudar em tudo. Quando nós abrimos nosso coração para ter comunhão com Ele. Portanto, por fim, é uma igreja que está em constante comunhão. Tem um comentarista bíblico, Dr. Andrew Murray, acho que é assim que fala o nome mesmo, um conhecido pastor da África do Sul. Ele disse que a união com Cristo a união com Cristo que está no céu significa similaridade com Cristo. Portanto, além disso, tem mais coisas que o texto nos dá. Por exemplo, a nossa união com Cristo nos gera fé em nosso coração. Note bem
que o conselho de Cristo é o seguinte: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungir os teus olhos. Vamos começar pelos colírios, porque colírio para a fim de que vejas, porque lá em Laodiceia havia uma escola de medicina, segundo os dados históricos, famosíssima por fabricar colírio para os olhos. O que isso significa, biblicamente, em Jesus ter colocado isso? Significa a quebra da incredulidade, abrir os nossos olhos para ver a realidade daquilo que Cristo quer de nós como igreja, para o seu trabalho, para viver a vida cristã como deve ser vivida. Portanto, temos que ter essa porta aberta para Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Também, esta comunhão gera santidade. O texto diz que compres vestiduras brancas para te vestires, versículo 18. Laodiceia se orgulhava da sua indústria de vestidos famosos em todo o mundo da época. Era famoso a fábrica ali das roupas. A igreja de Laodiceia estava nua espiritualmente, precisando de vestiduras brancas de santidade, de revestir-se da santidade, que são as vestiduras brancas, segundo o livro do Apocalipse mesmo, vestiduras brancas, um símbolo da santidade, daqueles que estão revestidos da justiça de Cristo, porque só eles terão acesso ao céu e à presença de Deus. Também ouro puro, refinado pelo fogo, uma expressão bíblica para a pureza, exortação para uma igreja, sobretudo para aquela igreja que estava manchada pela sua identificação com o mundanismo da cidade de Laodiceia. Portanto, irmãos, a ordem de Cristo é para todos nós que tenhamos zelo e arrependimento na nossa conduta, não somente como a igreja, mas como cada um de per si, que fazemos parte dessa igreja, porque somos membros dessa igreja. Irmãos, no início nós vimos que entre as 7 igrejas, só 2 receberam elogios. E, todavia, todas elas não existem mais. O desafio para nós hoje, como igreja cristã, como a igreja de Cristo, como primeira igreja aqui de São José dos Campos, ou qualquer outra igreja evangélica, é o desafio de nós estarmos sempre em comunhão com o nosso Salvador, de não ter nenhuma porta da incredulidade, da apatia, da autossuficiência para impedir a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Deus. Mas também há uma palavra aqui que particulariza a mensagem de Cristo, quando diz assim: se alguém, estou dizendo se alguém, ou seja, para você individualmente, como é que está a sua vida espiritual? Se alguém ouvir a minha palavra e abrir a porta, uma mensagem pessoal também, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua conduta? Como é que está a sua dedicação? Como é que está a sua consagração a Deus? Porque a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a necessidade de nós estarmos sempre buscando a comunhão com o nosso Salvador, crescendo espiritualmente em santidade, porque isto é realmente a vontade de Deus. A vontade de Deus, diz a Bíblia, é a vossa santificação. Portanto, a mensagem de Cristo não termina aí, quando ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, como será a igreja de São José dos Campos daqui a 100 anos? O futuro dessa igreja. Aquelas igrejas da Ásia Menor ali não sobreviveram. Claro, houve um terremoto, tem toda uma série de coisas, mas tem só ruínas, poderiam ter reconstruído as igrejas. Igrejas que estão sendo fechadas, de vez em quando eu recebo no WhatsApp a notícia de uma igreja, sobretudo ali no Reino Unido, virou mesquita, tem um lá que virou um clube, virou um bar.
Isso entristece, faz a gente chorar. Mas como será esta igreja? Então a palavra, eu fiz estou dando essa mensagem, irmãos, mas não conheço nada da igreja de São José dos Campos, não estou fazendo nenhuma uma exortação particular, não é minha missão, mas é a palavra de Deus, para que nós abramos nossos olhos, para que nós consagremos nossa vida. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Eu não sei se os irmãos percebem, eu percebo isso particularmente, de que a igreja está sendo, de certa, parece que tem uma nuvem escura vindo e pressionando a igreja. Alguma coisa, né? Então, leis que estão sendo feitas, cerceando a liberdade da igreja, essas coisas todas. Então, a gente não sabe o futuro. Sabemos que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso vai. Nós temos que estar preparados. E é por isso que essa é a ordem de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E sendo vencedor, a igreja vencedora, sentar-se-á com Cristo no seu trono. Essa é a promessa da palavra de Deus e que Deus nos abençoe. Amém.